Eu saúdo a Igreja Presbiteriana de Muribeca com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor Diego Penha, e nós estamos a semana comemorando o Dia das Mães. Mais uma vez, parabéns às queridas irmãs, às famílias da nossa igreja. E eu gostaria de tratar de um texto com os irmãos hoje que fala exatamente de uma mãe que clama pela sua filha. Veja comigo, abra comigo em Mateus capítulo 15. Nós vamos ver esse texto hoje. Mateus capítulo 15, dos versos 21 a 28, a mulher cananeia. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Vamos à presença do Senhor em oração, meus irmãos. Deus da glória, obrigado, Senhor, pela tua palavra, maravilhosa palavra. Palavra viva e eficaz que foi lida, Senhor, nesse instante. Nós te rogamos, ó Deus, fala conosco. Nós queremos ouvir a tua voz. Usa a vida do teu servo, que o teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes e clareie o nosso entendimento e aqueça o nosso coração. É o que nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o texto que nós lemos fala que Jesus se retira para a região de Tiro e Sidom. Isto é, ele sai da Galileia e ele faz isso. O Evangelho de Marcos registra essa mesma narrativa. Ele faz isso inicialmente com o objetivo de se ocultar temporariamente. Jesus procurou tempo para descansar, porque os judeus estavam fazendo oposição ferrenha ao seu ministério. E grandes foram as lutas travadas pelo Senhor Jesus durante o seu ministério. Jesus se retira para esta região, mas lembrem-se que nada do que Jesus faz é por acaso. E então ele se oculta para esta região sabendo que ele iria ser procurado. A fama de Jesus naquela época, naquele período, já era vasta. E o curioso é que muita gente não judia, ou seja, gentios, se dirigiam a Jesus e pediam a Jesus que os abençoasse. É o caso de Jairo, por exemplo, quando ele clama ao Senhor por conta da sua família, da sua filha, ou do centurião que clama ao Senhor por conta do seu servo que estava enfermo. Jesus então ele não permanece de fato oculto, em uma casa, recluso, em oração, em reflexão, sem o incômodo de qualquer pessoa. Pois o que nós vemos na narrativa é que uma mulher daquela região se aproxima dele. Nós não sabemos o seu nome. Ela é descrita como uma mulher cananeia, uma mulher grega, que procura Jesus clamando por sua filha. E quando essa mãe procura Jesus, ela demonstra algumas atitudes que eu gostaria de destacar hoje. A primeira delas, a sua reverência. Veja comigo o verso 22. Eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Notem comigo que a atitude dela diante de Jesus revela extrema reverência. Por quê? Por duas razões. A primeira delas é chamá-lo de Senhor. Poderia ser um termo normal, comum, diante de uma mulher que se aproximava de um homem naquela época. Contudo, a palavra Senhor é acompanhada de um termo, de uma expressão que só os judeus reconheciam. De forma que quando ela clama Jesus de Senhor, ela não está apenas referindo-se a ele de uma forma respeitosa, tratando com alguém que se demonstrava mestre da palavra, pregador da palavra, mas ela está se dirigindo ao Senhor dos senhores. Por que isso? Pois ela diz Senhor
E ela completa, filho de Davi. E ela conclui, tem compaixão de mim. Esse clamor dirigido a Jesus é profundamente impactante porque, notem, na narrativa anterior, Jesus que havia primeiramente pregado, anunciado o evangelho para o seu povo, para os judeus, e rejeitado pelos seus, os fariseus não estavam chamando Jesus de Senhor, muito menos de filho de Davi, mas agora, irmãos, uma mulher simples, grega, descendente de Canaã, a nação que sempre enfrentou o povo de Israel, ela se dirige ao Messias. Como ela se dirige a ele? Senhor, filho de Davi. O filho de Davi é o descendente prometido. O filho de Davi é o Deus Emanuel. O filho de Davi é o Senhor dos senhores. O filho de Davi é Cristo, o Deus vivo. E ela reconhece isso. E você precisa reconhecer também. Essa mulher sabia exatamente a quem ela estava se dirigindo. Ao Senhor, o filho de Davi, o seu Salvador. Então, primeiro, nós notamos a sua fé reverente. Em segundo lugar, vejamos o seu sofrimento. Veja que o seu clamor, a sua súplica é extremamente urgente. Ela continua dizendo no verso 22, minha filha está horrivelmente endemoniada. Marcos registra que por causa dessa possessão demoníaca sofrida por aquela menina, ela estava prostrada em sua cama, porque aquele espírito opressor havia prostrado uma pobre e indefesa criança. O clamor então da mulher cananeia é para a pessoa certa e ela se aproxima de Jesus da maneira correta. Ela diz, Senhor, a minha filha está horrivelmente endemoniada e o Senhor precisa fazer algo. Agora perceba que na sequência Jesus não responde nada. Jesus fica calado. Jesus permanece por um instante em silêncio. Veja comigo o que diz o verso 23. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Vejam, irmãos, que por um instante o Senhor Jesus se cala. E aparentemente parece que ele não está gostando da atitude da mulher. Mas quem toma a fala e começa a dizer aquilo que não deve ser dito não é Cristo, mas os seus discípulos. No verso 23 parece que os seus discípulos perdem a paciência, pois aquela mulher grita, ela clama, então eles rogam ao Senhor, cura logo essa mulher, atende logo o que ela está pedindo e manda ela embora. Notem que eles não consideram o seu sofrimento. Eles não estão percebendo que o que ela busca não é algo sem importância. Não é algo simples. A sua filhinha está prostrada, dominada, possessa por um espírito imundo. E ela não consegue libertá-la. Ela não tem poder para isso. Então os discípulos dizem, despede-a, Senhor, pois vem clamando atrás de nós. Faz logo isso, Senhor. Mas a Escritura diz que Jesus permanece calado. Será que você tem clamado? Será que você, mãe, tem clamado pela vida dos seus filhos? Será que você tem clamado pelo seu casamento? Será que você tem clamado pela sua saúde? Será que você tem clamado por uma crise que você está vivendo e a única coisa que você escuta é o silêncio de Deus? Mas o versículo 24 prossegue e nos mostra que quando Jesus então começa a responder, ele começa a tratar aquela mulher. Jesus não simplesmente atende o que os discípulos lhe pediram. Notem que em toda a narrativa Jesus nem se dirige para eles. Jesus começa agora a conversar com ela. Jesus começa agora a tratar com ela. Jesus agora, ele começa a buscar dela as respostas ao seu sofrimento. E o que ele diz? Veja comigo o verso 24. Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Foi exatamente o que ele disse aos seus discípulos no capítulo 10. Vão e preguem, mas priorizem a mensagem às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em outras palavras, eu fui enviado primeiro aos judeus. Mas Jesus estava em uma região gentílica.
E notem que Jesus continua a tratar, Jesus continua a olhar para aquela mulher. Ele não está interessado no que os discípulos disseram, mas ele está ouvindo o que ela está pedindo. Ele está ouvindo o seu clamor. E ele começa a tratar com seu coração. E apesar da sua resposta ser aparentemente dura, em terceiro lugar, a atitude daquela mulher é a sua perseverança. A resposta daquela mulher é continuar insistindo. O versículo 25 diz: ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Percebam, irmãos, o sofrimento dela passa a ser cada vez mais revelado. A razão de sua agonia, a sua filha está horrivelmente endemoniada. E qual a reação imediata de Cristo? Silêncio absoluto. O que o Senhor continua a fazer? Será que está Cristo indiferente àquela mulher? Indiferente ao seu clamor? Ela vem com reverência. Ela agora se prostra e adora Cristo. Um contraste aos fariseus que queriam vê-lo morto. E ela agora revelando a sua unidade, a sua ligação, o seu sofrimento, porque o sofrimento da sua filha era o seu sofrimento. E ela diz mais uma vez: Senhor, socorre-me. É o sofrimento de uma mãe que está vendo a sua filha morrer. Quem sabe você está vendo o seu filho depressivo, se acabando nas drogas, na bebida, em algum vício. E quem é mãe sabe da ligação desde o ventre materno com seu filho, com a sua filha, com aquele ou aquela gerada em seu ventre. O sofrimento do seu filho é o seu sofrimento. E ela diz: sim, socorre-me, Senhor, a minha filha está possessa. Mas Jesus está insistindo e na mesma tecla batendo. Ele responde mais uma vez àquela mulher sofredora no verso 26. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. A palavra aqui para cachorro, irmãos, não se trata do cão selvagem, vira-lata, de rua. Trata-se do cão doméstico, é o cão da casa. Quem cria cachorro sabe que a hora mais feliz dele é quando a gente senta à mesa e ele parece um guarda. Ele está atento para ver se eu vou dar alguma coisa para ele, para ver se vai cair alguma migalha do pão. Percebam a comparação que Jesus faz. É humilhante para um ser humano arrogante, de certo. E alguém poderia se perguntar por que razão Jesus parece indiferente. É para provar a sua fé. Jesus não está indiferente ao sofrimento dela, mas ele continua provando a sua fé. E ele entende muito bem o trocadilho que Jesus quis usar, porque os filhos seriam os da casa de Israel, e os cachorrinhos, os gentios, aqueles que não faziam parte da aliança. Jesus então diz: não é bom dar aquilo que pertence aos filhos, a um cachorrinho. A grande questão aqui é, irmãos, qual seria a atitude, a reação daquela mulher diante de tudo o que estava acontecendo? Ela revelou reverência ao suplicar ao Senhor. Ela abriu o coração e mostrou o seu sofrimento. Ela revelou imenso amor por sua filha. Mas até agora respostas duras confrontam a fé daquela mulher. E tudo isso para que fosse então esta pobre mulher conduzida ao que nós encontramos em sua resposta no versículo 27, que revela em quarto lugar a sua humildade. Verso 26, Jesus disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Isto é graça, irmãos, favor imerecido. Há alguém que depende. Há um pobre animal que só come se a gente der comida a ele. Ela então, sendo comparada com um cachorrinho, ela diz que os filhos derrubam também migalhas de sua mesa e alimentam seus cães. Ela revela humildade. Ela revela perseverança insistente. Ela não vai sair dali enquanto o Senhor não responder o seu clamor.
E a resposta de Jesus, então, mostrando que ele nunca pretendeu ser indiferente, é o que nós notamos no verso 28. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. O que nós aprendemos com essa narrativa, irmãos? Notando a reverência, o sofrimento, o imenso amor daquela mãe por sua filha, a sua perseverança, a sua humildade, é uma fé inabalável. E essa fé só pode ser encontrada em Jesus Cristo. Jesus, de fato, não estava querendo destratar aquela mulher, mas Jesus estava querendo mostrar que em diversos casos na Bíblia, o Senhor provou os seus servos para depois confortá-los com a sua bênção. Essa mulher cananeia, no final de tudo, ela se revelou a verdadeira israelita. Porque não foi a fé, meus irmãos, perseverante e inabalável, que transformou um usurpador em um forte e vitorioso que prevaleceu diante do Senhor. Não foi a fé que transformou Jacó em Israel. Não foi a fé que fez Jacó agarrar-se ao anjo e dizer: eu não te largo enquanto não me abençoares. E aquela mulher fez exatamente isso. Eis uma verdadeira serva do Senhor. Uma mulher que revelou de fato grande humildade, fé, confiança, dependência no Senhor. Ela guardou a sua graça. Assim como Abraão e Sara, eles tiveram que esperar muito tempo antes que finalmente recebessem o seu filho Isaque, lutando com o Senhor em oração, perseverando em meio a lutas, em meio a desafios, muitas vezes recebendo respostas duras da parte do Senhor, mas no final recebendo a aprovação divina e tendo o seu filho. No livro dos Salmos, por exemplo, nós vamos encontrar diversas expressões do salmista Davi, da sua angústia por parecer o Senhor demorado em respondê-lo, do seu sofrimento em meio à provação e depois o seu alento ao receber a resposta divina ao seu clamor. Não parecia que Jesus jamais iria chegar na casa de Jairo, que Jesus não ia fazer com que sua filhinha recobrasse a vida. Não são nas páginas do Novo Testamento, irmãos, que mesmo Jesus sabendo o que iria fazer, diante de uma multidão faminta, que havia passado o dia com ele, ele se dirigiu a Filipe e disse: o que nós vamos providenciar para este povo comer? Onde nós vamos arrumar pão? E quando, por exemplo, o Senhor demorou para ir até a casa de Lázaro, sabendo que Lázaro já estava doente, demorou ainda dias. Quando chegou Lázaro já estava morto. Será que o Senhor deixaria de operar a sua graça na vida daquele profundo amigo, do qual contemplar a sua morte, Jesus chorou? Não, meus irmãos. O que a palavra nos mostra é que, por vezes, o Senhor, para tratar o nosso coração, Ele prova a nossa fé a fim de fortalecê-la. Aquela mulher foi um exemplo claro para nós, do Senhor que nos faz insistir, do Senhor que nos faz perseverar, do Senhor que nos faz pedir, bater os portões celestiais até que o Rei abra a porta e nos abençoe. O Senhor, por vezes, prova a nossa fé com a finalidade de fortalecê-la. Quando nos lembramos da história de alguns servos de Deus, nós vamos notar, por exemplo, que Abraão, pela sua fé, se fortaleceu, que Jairo ouviu a doce palavra de Jesus: não temas, crê somente. Que diante da situação de Lázaro, Jesus olhou para os seus discípulos e disse: por causa de vocês eu me alegro, porque vocês não estavam lá, para que vocês possam crer agora no que vocês vão ver. Imagine a cena, irmãos. Lázaro já cheirava mal, ele já estava em estado de putrefação, as suas irmãs choravam. Uma delas disse: Senhor, se estiver chegado a tempo, ele estaria vivo aqui conosco. Jesus então manda que retirem a pedra e ele diz: Lázaro, vem para fora. Imagine, irmãos, aquela cena.
de homens e mulheres que tiveram a sua fé provada e em seguida fortalecida. Esses exemplos servem para nos lembrar que porque nós fazemos parte do povo da aliança, da Igreja de Cristo, a nossa fé tem sido provada e sempre será provada até o retorno do nosso Rei. Agora, é importante aqui, irmãos, que precisamos destacar é como o Senhor Jesus revela a sua graça. Como o Senhor Jesus, utilizando linguagem, imagem, ele trata o coração daquela mulher. Mas à medida que ele trata o seu coração, ela não foge da presença de Jesus como judeus. Mas cada vez mais ela se quebranta a ponto de dizer: Senhor, até mesmo os cachorrinhos o Senhor pode alimentar. É pela graça, meus amados irmãos, que nós estamos aqui. É pela graça que em nós o Senhor operou a fé, que nos capacitou a crer. É pela graça que nós permanecemos de pé e somos desafiados mais uma vez a olhar para Cristo. E diante do nosso sofrimento, da nossa luta, nós nos revelarmos verdadeiros crentes, revelarmos a nossa fé no Redentor e entender que o conhecimento de Cristo ele continua a se espalhar e continua a fortalecer a fé do seu povo. Nós somos desafiados hoje a não encarar os nossos problemas como se fossem maiores do que o nosso Senhor. Nós somos desafiados hoje a sermos fortes e não desistirmos, e lutarmos com o Senhor em oração, e não deixarmos essa luta até que Ele nos abençoe. Certamente seremos marcados pelo Senhor. Assim foi com Jacó, assim foi com essa mulher, assim foi com Abraão, assim foi com Lázaro, assim foi com Jairo, assim será conosco. Hoje o Senhor nos convida, irmãos, a pela fé abraçá-lo de todo o nosso coração, se desejarmos enfrentar a provação e termos a nossa fé fortalecida sempre. Feche os seus olhos e vamos orar comigo. Essas foram as atitudes dessa mulher que mostrou essa fé inabalável, a sua reverência, o seu imenso amor por sua filha, o seu clamor, a sua agonia, a sua humildade, a sua perseverança. Uma fé inabalável em Jesus Cristo. Senhor, nos ajude, ó Deus. Nos ajude a permanecermos firmes no Senhor. Em meio às lutas, em meio às tribulações, em meio às provações que se aparecem diante de nós. Que o Senhor nos ajude a nos mantermos firmes e fiéis e a não blasfemarmos contra o Teu nome, mas caminharmos, combatermos o bom combate e prosseguirmos até o fim. Aquele que põe a mão no arado, não olhar para trás, mas ele seguir fiel ao Senhor. Porque o Senhor sustenta, o Senhor prova, mas depois de aprovado, ele receberá a bênção. Nós receberemos a coroa da vida, preparada para aqueles que o amam. Senhor, nos ajuda, ó Deus, a sermos fiéis ao Senhor. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa, Senhor, cuida da nossa igreja, da nossa amada igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito sejam convosco, meus irmãos, desde agora e para sempre. É o que nós te oramos. Em nome de Jesus, amém.